Graça e paz, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar participando com vocês desse tempo precioso, de um propósito, uma campanha pela família. Eu louvo a Deus, quero agradecer aí o privilégio de estar participando com os irmãos mais uma vez. Pastor Obadias, obrigado. O que eu quero deixar um recado aqui é em uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, eu quero ler os versículos de 22 até 26 e deixar um recadinho aqui para vocês, tá bom? A Bíblia diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Levantando os olhos, ele disse: Vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente. E ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Interessante essa passagem, que Jesus realizou uma cura aqui em um cego, e essa cura ela foi muito peculiar. Ela foi feita em 2 etapas. E eu quero chamar a atenção de vocês para esta passagem bíblica e principalmente a ordem que Jesus mandou para que esse ex-cego a cumprisse. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa questão de Jesus ter tido um momento ali muito interessante e de muita reflexão para nós. A multidão trouxe, as pessoas trouxeram aquele cego para que Jesus o curasse, só que Jesus já de antemão já não supriu a expectativa da multidão. A Bíblia diz que ele pegou o cego e saiu do meio daquele povo e foi ter meio que um particular com aquele cego, né? Coisa de Deus. O Senhor gosta muito em ter conversas particulares conosco. Por isso é que Ele manda que nós entremos dentro do nosso quarto e em secreto falemos com o Pai, não é? A Bíblia vai nos ensinar isso. Então, aí Jesus saiu com aquele cego do meio da multidão e foi realizar a cura. E aí uma cura estranha, uma metodologia estranha. Ainda bem que o cara era cego, né, irmãos? Porque ele fez um barro ali com o cuspe e colocou nos olhos do cego. E eu imagino, se o cego estivesse enxergando aquilo, talvez ele poderia resistir. Mas, depois de Jesus estar querendo ter intimidade com aquele homem, ele também faz uma coisa diferente com ele, nos fazendo lembrar de que Jesus faz o que é preciso com cada um. Não há um padrão no tratamento de Cristo conosco. O Senhor trata o pai de um jeito, trata a mãe de um jeito, os filhos de outro jeito. O Senhor, ele gosta muito dessa questão dele ser singular conosco, não é? Então, Jesus faz isso com aquele homem e tem um diálogo com ele. Depois dele fazer aquela coisa estranha, fazendo o que é preciso, depois dele fazer aquela coisa estranha, ele faz uma pergunta, se aquele homem está vendo alguma coisa. Olha, ele havia sido parcialmente curado. O homem responde para Jesus: sim, Senhor, eu vejo as coisas, mas vejo os homens como se fossem árvores. Imagino eu que pela reação de Cristo, ele achou estranho, né? Porque Jesus percebeu que estava incompleto. É interessante, queridos, algumas vezes nós estamos em um processo do tratamento de Deus em nossas vidas, né? Deus está tratando, a gente não tem ainda um discernimento claro de todas as coisas, mas é muito bom saber que aquele que começou uma boa obra em nós haverá de terminar, né? Eu gosto muito, depois que Jesus pergunta e o homem responde aí no versículo de número 24,
de Marcos, capítulo 8, vejo os homens andando como se fossem árvores, olha o versículo 25, então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele. É interessante que o que eu vejo nesse texto é um segundo toque de Jesus, né? Ou mais um toque de Jesus. Alguns de nós já tivemos essa experiência, tivemos uma experiência com Cristo forte, tivemos uma experiência com Cristo transformadora, mas depois a gente perde meio que o discernimento, não começa a ver as coisas do jeito que precisam ser vistas, e aí vem o Senhor, porque nós estamos precisando de um outro toque de Cristo. Nós estamos precisando do segundo toque, ou de mais um toque. Então a Bíblia diz que Jesus voltou a colocar, olha o versículo de número 25, queridos, Jesus voltou a colocar as mãos nos olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez, alvos de Deus. Aquele homem não poderia ver as pessoas como árvores. A minha esposa não é uma árvore, meus filhos não são árvores, não é? Meu esposo não é uma árvore. As pessoas da minha casa são gente. Eu preciso ver as pessoas como elas são, não vendo uma coisa e pensando que é outra. Então, dos alvos de Jesus tocar em nós mais uma vez, ou tocar em nós quantas vezes forem necessárias, é porque ele quer que nós vejamos as pessoas como elas são, do jeito que Deus quer que elas sejam vistas, e que nós possamos ter uma visão nítida da nossa realidade. E por fim, queridos, olha que coisa interessante. Aquele homem era um homem estratégico para Jesus. Já pensou ele fazer parte ali da turma de Jesus para contar a bênção, contar o testemunho de como ele foi curado? Mas Jesus, depois que aquele homem estava curado, agora enxergando de maneira perfeita, tudo com muita nitidez, segundo a versão da minha Bíblia, Jesus dá essa ordem para ele. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entres no povoado. Acho interessante isso, né? Jesus, eu creio que aquela vida daquele homem que aparentemente teve uma cegueira, depois enxergou, ficou cego, foi uma vida muito difícil. E Jesus manda-o para o lugar mais estratégico, para restauração, para gratidão, para estar voltando para a sua casa. Vá para casa. Por que será a casa, né? O Senhor prioriza muito a nossa casa, o nosso lar. O Senhor sabe que o nosso lar, eu lembro-me de uma música do Asaf Borba, que ele diz assim, família é um lugar onde todos têm sempre uma chance. E eu quero aumentar um pouco a letra da música, mais uma chance, né? A casa é muito estratégica para o Senhor. O Senhor vai estar sempre nos direcionando para o nosso lar. E agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos sendo desafiados, né? A ficar em casa, a estar em casa. Porque a casa, segundo a Bíblia, queridos, é um alvo de salvação. Você lembra do que Paulo disse para aquele carcereiro em Atos, capítulo 16, 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Casa autentica o ministério do líder. Vocês lembram de que Paulo ensinou para que as pessoas tivessem como alvo o líder, o diácono, o pastor, fosse um bom governante de sua casa, porque não adianta você ser um top 10 nos outros lugares e não governar bem a sua casa, não ter a sua casa em ordem, não é? Então, eu creio que a Bíblia, quando essa expressão de Jesus mandar aquele ex-ceguinho para casa, é porque era um lugar onde ele precisava conviver, precisava viver a sua vida de curado, testemunhar o que Deus havia feito por ele, compartilhar, né, agora a sua fé, compartilhar o que o Senhor, o seu ministério, viver a sua vida ali. Eu acho muito importante, muito interessante Jesus dar essa ordem para este homem. Tem outras passagens bíblicas, aquele endemoniado de Gadara, os irmãos lembram daquele homem que Jesus tirou dele
quase uma legião de demônios, aquele homem recebeu a mesma ordem: vá para casa e conte para os seus aquilo que Deus fez na sua vida. Eu acho demais isso. Então, meus amados, meu querido, minha querida, eu quero deixar esta meditação para você. Jesus, tendo um tempo um tempo particular com aquele cego, não é? Tirou ele do meio da multidão e foi lá para o quarto de escuta, né? Foi lá para um momento entre Cristo e ele. Este homem precisou de 2 toques de Cristo. E Deus, o próprio Cristo, está pronto para nos tocar quantas vezes forem necessário. O jeito foi esquisito, foi estranho, mas esse é o jeito de Jesus. Ele trata cada um do jeito que é preciso ser tratado, não é? E depois que Jesus tem esse alvo de que nós venhamos discernir o que está acontecendo, venhamos ver as coisas com maneira nítida, né? Principalmente nesse lugar estratégico da nossa vida, que é o nosso lar. Por isso que Jesus, quando aquele homem está curado completamente, Jesus manda ele ir para casa. Esse lugar estratégico, o lugar mais desafiador, onde é dentro da nossa casa que nós evidenciamos o quanto adoramos a Deus, o quanto confiamos no Senhor e o quanto estamos predispostos a obedecer. Então, que Deus abençoe vocês, que esse texto mesmo, essa passagem bíblica, venha acrescentar mais e mais as boas mensagens, as boas meditações que os irmãos têm recebido. E, em nome do Senhor Jesus, além de ficar em casa, mas fique em casa discernindo as coisas de maneira muito clara, de maneira em que Deus mostre em cada um de nós aquilo que é preciso ser visto, para que em família glorifiquemos ao nosso Deus e vençamos, irmãos, e vençamos esse tempo desafiador. Deus abençoe a todos, um beijão no coração de vocês, fiquem na paz e muito obrigado, pastor Obadias, pela oportunidade aí. Deus abençoe esta amada e linda igreja.